Oi, pessoal, chegamos à nossa aula, nossa primeira aula, nossa aula, que a gente vai começar a falar agora. O que eu tenho que falar? Ah, sim, hoje de manhã minha mãe fez aqui em casa pra gente, ela fez peixe. E você, sua mamãe de você já fez peixe pra você? O peixe, ele se vem enrolado numa coisa chamada jornal. O jornal antigamente vinha as notícias todas do dia ali no jornal. Vinha tudo que tinha acontecido na véspera, no dia anterior, vem tudo ali no jornal escrito. Agora a gente nem usa mais jornal, né? Porque a gente olha, mexe aqui no celular e aqui tem tudinho aqui que a gente precisa saber. A gente vê a notícia na hora aqui nesse celular. Basta apertar uma teclinha aqui e a gente vê o que aconteceu. Ó, tem até uma boa notícia aqui sobre o coronavírus. Você sabe o que significa boa notícia e boa nova? Não, não, não. Eu não estou perguntando para você qual é a boa nova, qual é a boa notícia. Eu quero saber se você sabe o significado dessas palavras. É, eu ouvi alguém falou aí, eu acho que foi a tia Adriana que falou, que boa nova, boa notícia, significa em grego, a origem grega, significa evangelho. Muito bem, tia Adriana está de parabéns. E agora, o que é então essa boa nova, o que é essa boa notícia que é o evangelho? A gente tem na Bíblia um personagem chamado Tio Paulo. Tio Paulo, a gente vai falar muito dele, porque tem no Novo Testamento, são 27 livros. Tio Paulo escreveu 13 deles, e metade deles ele escreveu quando estava preso. Ele escreveu muito livro, ele é um autor muito famoso na Bíblia. E tio Paulo fala exatamente assim para mim: Evangelho, para mim não, para mim e para você e para mim. Evangelho é o poder de Deus para salvar. Mas salvar de quem, tio Paulo? E aí eu tenho que te contar uma história sobre isso. O que acontece? Lá no início, Deus criou o homem, certo? E eram os dois, a gente já até falou sobre isso em outro vídeo. Eles eram unidos, juntinhos assim. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que aí, quando veio a serpente, o pecado, o homem se separou. E com o pecado, o que aconteceu entre homem e Deus fora essa separação? O homem começou a ver tudo, diferente, desfocado, né? Porque quando a gente tá com essa luva aqui, a gente não consegue ver as coisas direito. A gente é o mesmo, mas não consegue ver as coisas como originalmente foram feitas. E aí foi preciso que Deus, que está aqui, tivesse um plano. Deus tinha um plano, o plano J, para salvar a gente. O plano J consistia em trazer o filho dele, Jesus, para tirar essa venda da gente. E aí foi possível novamente a reaproximação. Deus é que pediu que o filho dele, Jesus, viesse aqui na terra para que a gente pudesse estar junto de novo com Deus Pai Todo-Poderoso. E aí um dia Deus vai voltar do céu para reinar aqui na terra. E a criação toda vai ser restabelecida. Não apenas o homem, os animais, as plantas, tudo vai ser um dia como foi lá no Jardim do Éden, lá no início. Entendeu? Essa é a história. E esse é o Evangelho. Aqueles 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam essa história de quando Jesus, o Filho de Deus, veio na Terra. E aí você deve estar se perguntando: poxa, mas 4 livros, 4 pessoas diferentes para contar a mesma história? São 4 pessoas diferentes. E eu vou te explicar por quê, você vai entender por quê. Mas antes disso, antes de contar por que são 4 livros, 4 histórias diferentes de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou te contar uma outra coisa. Lembra que eu falei que a palavra evangelho significa as boas notícias, boas novas, e era uma palavra que tem origem grega? Pois é, lá no tempo dos gregos, lá muito antes de Jesus, não tinha carro, não tinha avião, não tinha foguete, não tinha nem arma de fogo, não tinha nada disso. Era tudo muito atrasado, muito diferente. E aí, os povos iam para a batalha e eles tinham que andar muito e muito distante para quando tinha uma guerra entre um povo e o outro. E eles demoravam muito tempo, porque todo mundo tinha que ir a pé, se deslocar a pé. Aí eu fico pensando assim, se eu demoro um maior tempão para levantar da cama, né? Imagina esse povo quando ia para a batalha. Imagina 50 mil homens tendo que marchar para um lado, para o outro, e alguém dá o sinal: vira para a direita, vira para a esquerda. Poxa, demora muito tempo para chegar assim, né?
Por isso que quando tinha uma batalha, eles tiveram uma ideia. Quando acabar a batalha e a gente for vencedor, a gente manda um homem na frente para contar a história para o rei de quem venceu essa batalha. E essa pessoa ia correndo para contar para o rei, enquanto os outros ficavam lá ainda se arrumando, tinha que arrumar a mochila, tinha que guardar a cama, tinha que pegar comida. Imagina 50 mil pessoas para fazer isso tudo. Fazer pipi antes de sair, muita coisa, demora muito tempo para voltar para onde eles estavam, né? E aí, uma pessoa era eleita para sair correndo e contar para o rei quem tinha ganho a batalha. Por aí é que começou a história de maratona. Maratona é quando a pessoa corre 42 quilômetros sem parar. E era exatamente isso que essa pessoa do campo de batalha fazia. Corria muito tempo sem parar até contar para o rei quem tinha ganho a batalha. Às vezes ele corria tanto, mas ficava tão cansado que ele chegava lá às vezes até morto. Mas isso foram com os gregos. Depois dos gregos vieram os romanos, que dominaram lá a Europa, dominaram uma boa parte do mundo, né? E foi justamente na época do Império Romano que Jesus, o Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, veio à Terra. E na época dos romanos teve uma grande batalha também entre duas pessoas. E eles ficavam discutindo quem ia ser o novo imperador, brigando para ver quem ia ser o novo imperador. Só que era tanto soldado, tanta gente envolvida, que era muito distante. Eu acho até que eles eles estavam discutindo, brigando, lá naquele reino Shrek, num lugar tão distante. Sabe por quê? Porque quando acabou a batalha entre aqueles dois exércitos, todo o povo tinha que voltar, tinha que vir de novo para ficar perto do rei. E o exército que venceu levou 2 anos para voltar, de tanta comida que eles tinham que preparar, de tanta cama que eles tinham que arrumar, de tanto pipi que eles tinham que fazer no meio do caminho. Imagina quantos mil homens, mais de 100 mil homens que tinham que vir andando pelo caminho até voltar. Eles levaram 2 anos para chegar até o rei. Só que foi a mesma coisa que tinham feito lá na Grécia. Alguém foi na frente primeiro, correndo, para contar a boa nova, para contar a boa notícia, que significa hoje em português evangelho, para contar a boa nova, a boa notícia de quem tinha ganho a batalha. Quando esse mensageiro chegou lá para o rei romano, e ele falou quem tinha sido vencedor da batalha, ele falou várias coisas importantes. Por exemplo, ele falou assim: só pode ter um rei, porque só um que foi o vencedor, não tem 2, é só um que vai governar todas as nações. Ele também falou que esse um que ganhou, que venceu, ele vai ser coroado rei, ele vai ser o novo rei, vai ter um reinado, e aí depois, quando acabou a batalha, todo mundo quer paz, quer prosperidade, quer um momento tranquilo, assim, para descansar, para ficar em casa com as esposas, com a família, né? E é muito importante que tem que contar, e você tem que se preparar também, povo de Roma. Os romanos que estavam lá esperando tinham que se preparar, porque o exército vencedor ia voltar, e voltava cheio de pedras preciosas, cheio de ouro, cheio de coisas diferentes que eles tinham visto no caminho, e tinham trazido, tinham comprado, e tinham ganho do outro exército, tinham conquistado do outro exército. Então se preparem, porque o povo está voltando aí, e vai ter uma nova vida com o novo rei. Vamos começar um novo ciclo na nossa vida. E aí você presta atenção nessa, que agora eu vou te explicar por que são 4 evangelhos, né? Quando eles estão lá na batalha, o cozinheiro está na cozinha, ele não está lá com a espada na mão, tim. Ele está na cozinha, então ele ouve muito da batalha, ele escuta as histórias dos amigos dele, então ele tem uma visão sobre a batalha. Agora, o general que toma conta da batalha, que está olhando para mandar o povo, o exército ir para a direita, o exército ir para a esquerda, ele está lá no alto da montanha, no alto da árvore, só observando assim, né? Então ele já tem uma outra visão da batalha. O soldado que está propriamente lá com a espada guerreando, ele já tem uma outra visão, porque ele não consegue ver muito longe o que está acontecendo. Ele só vê o que está ali, né? Então, só aí eu falei 3 pessoas. A gente pode até falar do cara, aquele cara assim, que tem que ficar limpando o cocô de todo mundo, assim, limpar que faz cocô no buraco, né? E tem que ficar no buraco limpando o cocô de todo mundo. Ele tem outra visão. A visão dele é meio fedida, né? Mas são 4 visões diferentes. Por isso que a gente tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Cada um deles enxergou Jesus sobre uma forma diferente. Cada um deles viu Jesus de um jeito diferente. Cada um deles aprendeu coisas diferentes com Jesus. Algumas coisas eles estavam juntos, alguns milagres que aconteceram eles estavam juntos, mas cada um viu uma forma diferente, porque cada um tinha uma educação, cada um morava numa casa diferente, cada um tinha uma idade diferente. E é isso, cada um deles viu diferente, mas os 4 evangelhos contam a boa nova, a boa notícia de que Jesus, Filho de Deus, esteve aqui na Terra. E que mais? Ah, sim. E aí, depois que acaba esses 4 evangelhos, aí a gente começa o livro de Atos. Do livro de Atos em diante é o mesmo período que a gente está vivendo. Eles não tiveram que esperar 2 anos para o exército vencedor voltar. A gente também está vivendo esses 2 anos esperando o Rei Jesus voltar aqui para a Terra. Mas isso aí é uma outra história, que eu vou contar mais adiante. O importante que eu quero que a gente aprenda nesse vídeo é que a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. E as boas novas, as boas notícias são que Jesus, Filho de Deus, veio aqui na Terra e que Ele vai voltar. E aí céu e terra vão se unir numa coisa só, tipo um sanduíche, uma coisa só. E tipo também, Antigo e Novo Testamento, tudo se une, porque lá no fim, num dia, tudo vai voltar a ser como era lá no Jardim do Éden. Mas para a gente continuar essa história, falando sobre o Novo Testamento, eu convido vocês para estarem com a gente no próximo vídeo. Cola na tia Adriana, que no próximo vídeo a gente vai começar falando de Mateus. Você sabia que Mateus era coletor de impostos? Vamos aprender sobre isso no próximo vídeo, tá? Tchau, pessoal!